Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Nós estamos dando início ao painel da Semana Municipal de Comunicação, realizada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, hoje com o tema Comunicação, os desafios que as fake news impõem ao jornalismo e à política. Nesse primeiro painel, depois nós teremos um outro também com comunicação e igualdade de gênero por um jornalismo mais inclusivo. Nesse primeiro painel estava prevista a presença do jornalista Ricardo Assis, mas ele, por um problema profissional, não pôde vir. Então, eu e a Gilze vamos conduzir o tema nessa tarde de hoje, com a participação de vocês, da mesma forma que dos outros dias. Ao final da nossa apresentação, a gente vai abrir para as perguntas, para a gente poder trocar algumas ideias a respeito do tema. Então, eu vou, de imediato, já passar para a professora Gilze Bara, mais uma vez agradecendo a ela por ter aceitado o convite da Câmara e o meu convite, para participar deste painel que vai tratar de um assunto que a nós da comunicação é muito caro, porque nos últimos anos essa é uma realidade nova, embora com a sua essência e sua estrutura bem antiga, como a gente vai poder ver durante essa nossa apresentação. Então, passo a palavra para a professora Gilze. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Posso ficar de pé? Sinto mais à vontade de pé. Boa tarde também aos telespectadores da TV Câmara. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite por estar aqui, para estar aqui hoje, o convite feito pelos organizadores da Semana Municipal de Comunicação. E gostaria de agradecer ao Márcio também, e falar publicamente, mais uma vez, que é uma homenagem muito justa a gente ter uma Semana Municipal de Comunicação com o seu nome, Márcio, porque o Márcio é uma pessoa responsável pela formação de centenas e centenas de jornalistas, E nós que fomos alunos e alunas dele, sabemos o quanto ele foi importante para a gente. Eu queria pedir para colocar a apresentação, por favor. Eu fiz uma apresentação aqui, um pouquinho, sobre esse assunto de hoje, e eu queria falar, assim, que eu me concentrei bastante em dados e autores que tratam desse assunto das chamadas fake news, ok? Então, eu só vou esperar ele colocar ali a apresentação para a gente poder começar. Lembrando que fake news, se a gente for traduzir aí, são notícias falsas, mas que, na verdade, eu discordo um pouquinho desse conceito, Então, vamos começar falando isso, que o dicionário Collins elegeu essa expressão, não é uma palavra, a expressão fake news, como a palavra do ano de 2017, e definiu essa expressão como informações falsas, muitas vezes sensacionalistas, divulgadas sob o disfarce de notícias, Atenção aí à palavra disfarce. Pode mudar. E que, na verdade, a gente tem que pensar o quê? Se é fake, então não é news, porque news significa notícia, E fake significa falso. E a verdade é um princípio do jornalismo. Então, na verdade, a gente não pode falar que são notícias falsas, mas boatos em forma de notícia. São boatos que vêm revestidos, Márcio, de notícias. Também podem ser chamadas de mentira digital, E é importante a gente lembrar também que esse conceito de fake, de falso, ele está presente em textos, está presente em imagens e muitas vezes não são falsos, mas as atribuições que são dadas são falsas. Nós vimos de vez em quando, podemos ver alguma informação ou alguma imagem que é verdadeira, mas que está fora de contexto. Então, está sendo atribuída de uma maneira falsa.
esse é um fenômeno social e cultural real, né? Existe, está aqui, está permeando a nossa sociedade. E ele, com certeza, está amplificado pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens. Então, é um fenômeno sociocultural que merece ser discutido, merece ser enfrentado, precisa ser enfrentado. Então, momentos como esses que nós estamos tendo aqui agora são importantíssimos para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo e para que a gente possa buscar formas de enfrentar esse fenômeno sociocultural que são as chamadas fake news. Lembrando a vocês, né, que o dado da Pesquisa Brasileira de Mídia do ano de 2016 revelou que a internet é a segunda principal fonte de informação no Brasil, atrás apenas da televisão, né? A última pesquisa da PNAD, do IBGE, mostrou que a televisão está presente em 97,1% dos lares brasileiros. Então, são mais de 66 milhões de lares brasileiros que têm pelo menos um aparelho de televisão. E, em segundo lugar, já está a internet. Então, a gente percebe aí um crescimento muito grande da internet. Eu trouxe uma categorização que esse jornalista inglês traz para fake news. Ele dividiu as fake news em 3 categorias. Então, a primeira seria daquelas que são deliberadamente inventadas para ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe, a gente inclusive discutiu isso na mesa ontem à noite, né, Márcio? Que o Facebook, o Google e outros gigantes aí, né, eles dão prêmios para as páginas e os sites de acordo com a quantidade de acessos. Então, algumas dessas chamadas fake news são realmente feitas, inventadas para se ganhar dinheiro. A segunda categoria seriam aquelas que são criadas em campanhas políticas. E a terceira, as que surgem em sites ou páginas de humor. E passam a ser, né, foram feitas com um fim próprio, que é o humor, mas passam a ser compartilhadas de maneira negligente, inclusive pelas pessoas, como notícias, ok? E esse jornalista, ele fala o seguinte, independentemente dessas categorias, de estar em uma ou outra categoria, todas as fake news são estimuladas ou facilitadas pelas redes sociais e pelas plataformas do Google. Um pouquinho, então, o Márcio até levantou essa bola aqui no início da fala dele, um pouquinho sobre a origem disso. Esse fenômeno não é recente, pelo contrário, é um fenômeno bem antigo, né? Espalhar boatos para deslegitimar governantes ou oponentes políticos é uma estratégia que faz parte da história há muitos anos. E há registros de acontecimentos desse tipo desde a Roma Antiga. Eu não trouxe esses registros, né, porque senão eu estaria passando um pouquinho, né, do tempo, fugindo um pouquinho a isso, mas há registros desde a Roma Antiga. E a tecnologia, ela mudou o modelo tradicional da comunicação. Nós tínhamos o modelo da comunicação, que era um modelo do emissor para o receptor, né? E esse modelo, com a tecnologia, com a internet, esse modelo foi transformado. Hoje, todo mundo emite e todo mundo recebe. E essa mudança no modelo tornou todos nós híbridos, na verdade. Todos somos emissores e todos somos receptores. E isso facilita também, né, a proliferação desse tipo de informação ou boato. Hoje a gente tem também uma velocidade muito grande na transmissão das informações, uma simplicidade, né? As pessoas sabem como transmitir informações, muitas, a maioria, não domina totalmente, mas domina o suficiente para fazer o mínimo, que é realmente transmitir essas informações. E também, né, com uma capacidade de abrangência gigantesca, porque todo mundo está ligado em rede.
E hoje as barreiras geográficas não existem mais, né? A rede mundial, a chamada web, ela uniu todo mundo. E sem contar nos algoritmos, né? Os algoritmos que são usados nas buscas de Google, Facebook e outras empresas também, né? Que acabam trazendo conteúdos praticamente personalizados para os usuários, né? Através desses algoritmos são identificados os gostos, são identificados os contatos, as compras, né, dos cartões de crédito, e aí as pessoas passam a ter realmente conteúdos bem personalizados que são ofertados a elas. E esses conteúdos, eles costumam, na verdade, reforçar aquilo que a gente já pensa, né? Então, se conhece muito a pessoa, se conhece muito o usuário a partir daquilo que ela acessa, que essa pessoa acessa na rede. E aí passa a ser oferecido conteúdo que essa pessoa realmente já tem uma predisposição a aceitar e a concordar. Então, as notícias que realmente poderiam filtrar, levar as pessoas a um conhecimento diferenciado daquilo que elas têm, elas muitas vezes não chegam até essas pessoas. E isso é mais uma forma que ajuda muito a propagar boatos e informações mentirosas, ok? Então, nesse ambiente que a gente vive, em que todo mundo pode dizer o que quer, né? E todo mundo tem uma facilidade muito grande para fazer circular essas informações, esse ambiente é muito propício, então, para as chamadas fake news. Uma outra coisa que eu achei interessante trazer aqui para vocês, é sobre a pós-verdade, né? A gente vive uma era, a gente vive um momento em que vários estudiosos chamam de pós-verdade. O que seria isso? É aquele momento, né, em que as circunstâncias, os fatos objetivos, importam menos para as pessoas do que as próprias opiniões delas, ok? Então, isso quer dizer o quê? Aquilo que me emociona, aquilo que vai ao encontro da minha crença, é mais importante do que o fato, tá? Isso caracteriza a chamada era da pós-verdade. Então, a gente escolhe os dados que a gente quer, de onde a gente quer, da forma que a gente quer, e esses dados nos ajudam a chegar às conclusões que nós queremos, ok? Aquilo que me interessa passa a ser verdade para mim. Aquilo que me convém passa a ser verdade para mim. E só para completar, essa expressão também, essa palavra composta aí, pós-verdade, ela foi eleita a palavra do ano de 2016 pela Universidade de Oxford. E ela mostra justamente isso, né, na definição dela. Uma falta de parâmetros de informação objetiva nessa sociedade contemporânea. A informação é mais subjetiva, depende do sujeito, depende de cada um. E aí eu pesquisei um pouquinho para trazer aqui para vocês dessas motivações, né? O que levaria as pessoas, na verdade, a terem esse impulso na proliferação das chamadas fake news. Eu trouxe essa frase, né? Não está totalmente, eu tirei algumas coisinhas, mas é uma fala do diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria no Brasil, Cláudio Martins, e ele falou isso aí: quando a pessoa recebe uma notícia que a agrada, são estimulados mecanismos de recompensa imediata do cérebro. E isso traz à pessoa uma sensação de bem-estar, uma sensação de satisfação e até mesmo de euforia, né? E essa sensação impede o desenvolvimento do senso crítico da pessoa.
e acaba impulsionando, motivando a pessoa a transmitir essa informação para uma rede de pessoas do círculo dela, porque ela pensa o seguinte: eu tive essa sensação interessante, então eu quero que os meus amigos, entre aspas, né, também tenham essa sensação. E fazem essa transmissão sem checar realmente se a informação é verdadeira ou não é verdadeira. Eu achei muito interessante quando eu li isso, por isso que eu trouxe para vocês, né? Porque é algo que está acontecendo e que a gente muitas vezes fala assim, mas, né, como, né? A gente tenta entender a sociedade, mas é importante também tentar entender o que acontece dentro de cada um, na cabeça de cada um, né? E há coisas que aconteceram e há coisas que não aconteceram. Mas esses fatos, sejam eles reais, tendo acontecido, ou não, né, sendo inventados, eles passam a influenciar a opinião das pessoas, ok? Eu trouxe também um pouquinho da fala do Aviv Ovadia, que é um pesquisador e tecnólogo norte-americano, e ele, inclusive, cunhou esse termo, né, infocalipse, que seria justamente um neologismo que traz a junção da informação com apocalipse, né? Ele fala isso: o que acontece quando qualquer um pode fazer com que pareça que qualquer coisa aconteceu, independente de ter acontecido ou não. Ele faz essa indagação para a gente, né? E aí ele traz que as tecnologias que podem ser usadas justamente para distorcer o que é real, elas estão evoluindo muito mais rápido do que a habilidade do ser humano de compreender e controlar essas tecnologias. Por isso que ele fala que a gente estaria vivendo já o infocalipse, que seria uma crise de desinformação. De tanta informação, a gente acaba numa desinformação generalizada, né? E isso criaria um cenário, e vários cenários, na verdade, desestabilizantes, cenários que não têm estabilidade, né? Porque num mundo cheio de plataformas, otimizado por algoritmos, como a gente já comentou, né, e vulnerável, isso seria realmente uma ameaça, né? Uma ameaça muito grande à credibilidade de vários fatos e também de instituições. Então, entrando um pouquinho nessa crise de credibilidade, é legal a gente entender que o avanço nas mídias digitais nas últimas 3 décadas, ele trouxe uma fragmentação da vida pública, né? E isso afetou não só a credibilidade no jornalismo, mas em várias instituições sociais, né? Descrença do público sobre as informações jornalísticas, sejam elas notícias, sejam análises ou opiniões, informações jornalísticas de todos os gêneros, né? Isso vai derivar de uma combinação de várias causas. Eu não trouxe todas as causas aqui, né? Mas citando algumas: a própria fragmentação e desintermediação da notícia no meio digital, a polarização política da sociedade brasileira, né, que é algo palpável já há alguns anos, o chamado viés de confirmação e também os filtros bolhas nas redes sociais. Isso que a gente escuta muito, né? A gente escutou muito falar aí nos últimos meses, né? Minha bolha é linda, as pessoas falaram muito isso, né? Realmente são filtros bolhas. As pessoas tendem a se relacionar com as pessoas que pensam da mesma forma que elas. Não exatamente, né, gente? Mas de uma forma parecida, de uma forma aproximada. E o Carlos Eduardo Lins da Silva, que é um jornalista do qual eu gosto demais, ele escreveu um artigo chamado Morte e Vida da Imprensa, e ele disse várias coisas, né? E eu trouxe isso aqui para ler para vocês. O não fato é agora divulgado sem nenhum tipo de constrangimento. Não que líderes do passado não tivessem mentido. Como a gente viu, desde a Roma Antiga, há notícias de informações falsas, né?
A diferença, diz o Carlos Eduardo Lins da Silva, é que antes isso se fazia dissimuladamente, e quem mentia negava mentir. E agora é despudorado, né? Ou seja, na visão desse autor, jornalista e autor de livros, né? Isso agora é feito de maneira sem tentar esconder, ok? Pode passar, por favor? Vamos falar um pouquinho do WhatsApp. Eu acho que é interessante, são dados que talvez a maioria de vocês já conheça, mas nesse contexto eu acho interessante a gente trazer, né, publicamente esses dados. O Brasil é o segundo país do mundo mais conectado ao WhatsApp, perde só para as Filipinas, né? O Brasil tem isso, né, gente? O brasileiro adora, né, uma rede social, né, um aplicativo. Então, estamos aí, né, como o segundo país mais conectado ao WhatsApp. 6 em cada 10 brasileiros usam o WhatsApp todos os dias. Isso quer dizer que no Brasil são mais de 120 milhões de pessoas que usam o WhatsApp. Lembrando, pode passar, tá? Que o número de eleitores no Brasil é de 147 milhões, ok? A gente sabe que não é só eleitor que usa o WhatsApp, tem um monte de criança e adolescente que também usa, mas é um dado que, quando a gente compara, é um dado que diz alguma coisa, né? 66% dos eleitores brasileiros compartilham notícias políticas pelo WhatsApp, segundo pesquisa do Datafolha. E 90% desses 66% dos eleitores fazem isso mais de 30 vezes por dia. Esse dado é uma loucura, né, gente? É muita coisa, né? É muita coisa, realmente. E o Brasil, também, isso vem de pesquisa, é a nação mais propensa do mundo a acreditar em informações falsas, né? Esse estudo é da Ipsos, e ele foi feito em 27 países. Desses 27 países, o Brasil é o que se mostrou realmente mais propenso a acreditar em notícias falsas. Mais de 6 a cada 10 brasileiros acham que uma informação fictícia é verdadeira. E, na maioria das vezes, fazem isso, na verdade, sem questionamento. Não, é verdadeira, e passam para frente, tá? Um outro dado do Instituto Reuters: crescimento de 15% no consumo de notícias pelo WhatsApp, enquanto teve queda de 12% no consumo de notícias pelo Facebook, ok? Então, mostra aí o consumo de notícias. No WhatsApp, né, que é uma rede privada, o que a gente quer dizer com isso? O Facebook, a gente tem os nossos amigos, né, virtuais, tá certo? A gente pode colocar uma informação pública, uma postagem pública, e aí outras pessoas, além dos nossos amigos virtuais, têm acesso, ou não, somente para os nossos amigos. Mas, na verdade, dentro desse hall de amigos, tem muitas pessoas que a gente conhece de vista, que, na verdade, não são pessoas do nosso convívio. E no WhatsApp, normalmente não, né, gente? São pessoas com as quais a gente convive, ou profissionalmente, ou pessoalmente, ou porque tem um grau de parentesco, né? Enfim. Então, o WhatsApp, justamente por ser uma rede privada, o usuário vai se relacionar com pessoas que ele realmente considera mais próximas, sejam familiares, sejam amigos, né? Então, é uma rede, um aplicativo, uma rede social que tem uma confiança muito grande do usuário. E, então, o constrangimento é menor, né? Se a gente faz uma bobagem no WhatsApp, a gente vai ficar menos constrangido do que se a gente faz no Facebook, por exemplo, né? Porque pessoas que são do nosso círculo mais próximo é que vão ver. É mais fácil a gente pedir desculpa para alguém mais próximo, né, gente? Fala, olha, desconsidera aí, né? E isso, na verdade, aumenta a confiança do usuário do WhatsApp, né? Ele tem aquela tendência a acreditar no que ele recebe. Poxa, foi uma pessoa do meu círculo
social aqui, meu círculo de convívio, foi um parente, foi um amigo que me passou, é verdade, né? Então, essa tendência a acreditar no que vem pelo WhatsApp é maior até do que a credibilidade na própria mídia, ok? Então, o WhatsApp é um aplicativo que está, sim, sendo usado como fonte de informação. Informação. Não é mais só o relacionamento, a troca de mensagens, né? Informação. E os grupos, tem horror de grupo, gente. É muito confuso, né? É muita gente falando ao mesmo tempo. Mas, assim, tem muita gente que gosta muito de grupo. E esses grupos são um terreno muito fértil, realmente, para as chamadas fake news. Porque as pessoas têm essa tendência a ir repassando, né? Como a gente conversou ali antes. Elas têm essa sensação interessante e vão repassando para os grupos. Tudo isso gera, realmente, uma distorção, que é uma credibilidade maior à informação que vem de um parente, que vem de um amigo, do que a notícia, como eu disse, que é apurada por um jornalista. Tratando um pouquinho agora da questão da política, né, para a gente fazer jus aí ao nosso tema, que é os desafios que as fake news impõem ao jornalismo e à política, o campo da política também é um campo bem propício para o fenômeno das fake news. Por quê? Acho que a gente não precisava nem explicar, a gente está saindo de uma eleição presidencial. E a gente sabe que é um campo que desperta muita paixão, né? A gente tem uma crença imensa. Quando a gente está apoiando algum candidato, a gente costuma ter uma crença imensa naquele candidato. A gente realmente desperta paixões. Nós vimos várias e várias demonstrações disso, não só em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro, né, nos últimos meses, né? E também, obviamente, onde tem paixão e onde tem crença, tem impulsividade. A gente fica impulsivo, tá certo? É mais ou menos, né, Márcio, como no futebol, né? Porque o esporte, falando futebol, mas o esporte, né, o futebol como o primeiro esporte aí do Brasil, né, traz isso, uma paixão imensa pelo clube ou pela seleção, né? Uma crença, não, é o melhor, é isso, foi roubado, né? E acaba trazendo uma impulsividade muito grande. Então, por isso que vários autores consideram o campo político como propenso à disseminação de fake news. A Claire Wardle, que é uma pesquisadora, ela defende que se abandone esse termo fake news, porque ela diz que ele tem sido usado indiscriminadamente como uma arma política, ok? Então, ela fala que não é legal usar esse termo, porque ele teria agora uma força muito maior, muito além da própria questão das informações falsas, tá? E ela fala que tem sido usado também como desculpa para combater a liberdade de expressão. Ok? Essas são, então, as premissas dessa pesquisadora, a Claire Wardle. E eu acho interessante lembrar, né, a gente tem vários exemplos, mas eu trouxe para a gente lembrar da questão do Trump, né, que adora chamar qualquer notícia que seja crítica ao governo dele de fake news, né? Então, qualquer informação, qualquer notícia veiculada em qualquer veículo de comunicação que o Donald Trump acha que é contra o governo dele, ele fala, não, isso aí é fake news, ok? Então, esse é um exemplo, né, dessa premissa que essa pesquisadora, que eu citei anteriormente, traz para a gente. E eu trouxe também uma ideia do Castells, que é um autor muito respeitado na área da comunicação, sobretudo da comunicação em rede, né? No livro O Poder da Comunicação, o Castells fala que a crise da democracia representativa abriu espaço para a política do escândalo como principal modo de luta pelo poder.
né? E o Castells diz que o escândalo é uma das faces da espetacularização. E a espetacularização faz o quê? Simplifica tudo da maior forma possível, justamente para atrair mais as atenções das pessoas. Pode passar, por favor. Ok. A Thaís Seibd, que é uma jornalista, ela fala que as informações não só são falsas, como são, muitas vezes, né, encomendadas para sustentar os sentidos desejados por um determinado público, de acordo com as convicções, os medos, as expectativas desse público. E isso alimenta teorias conspiratórias, faz crescer a desconfiança pública e pode ter efeitos sociais perversos, segundo a Thaís Seibd. E aí a gente chega na questão da checagem dos fatos. Eu tentei trazer uma linha lógica aí para a gente compreender, desde o que são as chamadas fake news, a origem delas, algumas considerações, motivações, né? A questão política, e a gente chega à checagem dos fatos, porque a checagem dos fatos, também conhecida como fact-checking, ela é uma reação possível a esse fenômeno sociocultural das fake news. O que é a checagem dos fatos? É um método para verificar a objetividade dos discursos. Objetividade no sentido realmente da veracidade. A pessoa está falando algo. O que daquilo que ela está falando é realmente verdadeiro? O que é exagerado, né? O que não é verdade? Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de entrar em sites de agências de checagem brasileiros, né? Eles criam selos. Então, os discursos são verificados, são checados. E aqueles discursos ganham selos, se são falsos, se são verdadeiros, se são exagerados, tem uma série de categorias, ok? A checagem de fatos surgiu nos Estados Unidos, em resposta ao chamado jornalismo declaratório, né, que o Reagan, em 1990, fez muito. Márcio ontem deu, então, um exemplo fenomenal sobre isso, né? As declarações devem ser checadas pelos jornalistas, né? Não é simplesmente virar e falar assim, aqui, ó, manda aí uma declaração para mim sobre isso, isso, isso. Não. A gente tem que entrevistar, né? Mas nos Estados Unidos, em 90, estava tendo muito essa questão do jornalismo declaratório. E foi aí que surgiu o fact-checking, ou checagem de fatos. E uma coisa é muito importante, a imprensa tem que incorporar essa checagem à rotina de produção, né? A gente sabe que não é fácil, porque a gente vê as redações cada vez mais enxutas, né? A gente vê jornalistas cada vez com mais funções, mas é importantíssimo, nesse momento, sobretudo. A gente não deve só apurar as informações, mas a gente não pode simplesmente pegar uma declaração e publicar sem checar, né? Justamente por esse momento todo aí, essa questão toda que a gente está vivendo. E os veículos de comunicação devem assumir compromissos editoriais, sim. Não podem ser só, simplesmente, canais de distribuição de notícias. Precisam checar, né? É muito fácil, né, moçada? É muito fácil. Tem jornalistas formados aqui, né? Inclusive ex-alunos. Tem jornalistas que estão quase formando, né? A gente não pode simplesmente publicar tudo o que se fala. É preciso checar, tá? E a mesma Thaís Seibd, né, que eu falei agora há pouco, que é jornalista, ela está, inclusive, fazendo doutorado agora, com estudos em fact-checking. Ela falou isso aqui que eu trouxe para vocês. Veja o fact-checking como um benefício não só para a mídia, mas para o processo democrático de forma mais ampla. Ok? Eu trouxe alguns nomes de agências de checagem brasileiras, né? A gente tem aqui várias. Tivemos, inclusive, uma experiência em Juiz de Fora, de alunos da Facom, né? Na eleição, sem ser essa, a outra eleição, né? Municipal, de a última, né? 2014.
Mas agências brasileiras, a gente tem Aos Fatos, 2016, né? A gente tem Aos Fatos, a gente tem a Pública, que o fact-check chama Truco, a gente tem a Lupa. Então, é bacana conhecer esses trabalhos. E tem outras também, essas são as principais, né? E existe uma rede internacional de fact-checking também, para a gente ver que esse é um movimento mundial, não só brasileiro, ok? E além do fact-checking, existe também a prática de desbancar boatos, né, que chama debunking. E a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, 2 sites que trabalham com isso, o boatos.org e o eFarsas, ok? Então, para combater as chamadas fake news, é importantíssimo criar uma cultura de verificação de informação que vai além do jornalismo. Não é só o jornalismo, isso é uma questão da sociedade, né? Já falei algumas vezes e vou falar mais uma. É um fenômeno sociocultural. Então, todo mundo tem que estar empenhado nisso, né? E para isso acontecer, a gente precisa ter uma alfabetização digital e midiática, ou chamado letramento digital e letramento midiático. As crianças, os adolescentes, os adultos precisam ser alfabetizados digitalmente. Não só para conhecer pouquinho e ser capaz de passar uma mensagem, mas para compreender de maneira mais profunda esse universo todo. E precisam ser alfabetizados midiaticamente também, para compreender esses processos todos, ok? E essa alfabetização deve acontecer, inclusive e sobretudo, nas escolas, né? As escolas precisam incorporar a tecnologia de uma vez por todas, nos seus processos, nos seus currículos. Mas não adianta incorporar, é preciso alfabetizar, ensinar os alunos a usarem da maneira mais ampla possível. E no jornalismo, né? Já que o jornalismo também está aqui no título da nossa contribuição de hoje. No jornalismo, para a gente combater isso tudo aí que está acontecendo, né? Que é difícil realmente, e é um caminho sem volta, no sentido de que não vai diminuir, a gente precisa combater, porque diminuir é impossível, né? Com um mundo cada vez mais conectado. Primeiro ponto, ter profissionalismo. O que é ter profissionalismo? Agir de acordo com as normas, né, de conduta, ok? Trabalhar com a verdade, investigar, né? Ir a fundo nas apurações. A apuração é um processo que precisa cada vez mais merecer a atenção. Sempre teve que merecer. Hoje em dia, então, é essencial, né? Tem que apurar da maneira mais exaustiva possível. Tem que ter responsabilidade social, com certeza, né? Para poder combater isso. A gente precisa também ouvir a pluralidade de versões, né? Não se pode ter preguiça, tem que ouvir o máximo possível de fontes, ok? Trabalhar com ética, sempre, né? E quando preciso, se preciso, sim, acionar a legislação brasileira, né? No que tange aos abusos de liberdade de expressão, ok? E eu acho que eu terminei, porque eu não vou falar outra parte que eu trouxe, não, porque senão eu vou me alongar mais do que eu me alonguei. Passa mais um, só para eu ter certeza se eu terminei. Terminei, então volta, por favor. Eu trouxe mais coisas, eu trouxe algumas dicas de como saber se uma informação é falsa, o que fazer antes de compartilhar, mas eu acho que não precisa, né? Falei muito, né, Márcia? Então, para terminar essa exposição minha, que volto a dizer a vocês, né, eu estudei bastante para fazer essa exposição, eu trouxe muitas ideias de autores, né? E eu termino com essa frase do Carlos Eduardo Lins da Silva: o antídoto para a crise de credibilidade é seguir à risca os códigos de conduta e de ética da profissão e ajudar a sociedade a separar o que é fato do que não é. Obrigada. Bom, e como, então, eu assumi a responsabilidade de falar um pouco
jornalista Ricardo Assis, vou falar em pé também, vou te copiar. Quando eu comecei a entender um pouquinho de acompanhar o mundo através de notícias, eu era muito pequeno, e na minha casa, quando eu ouvi a primeira vez algum assunto sobre política, eu vi que era um assunto um pouco complicado, porque o meu pai era do PTB, era getulista, apaixonado, e minha mãe era da UDN, que era o partido mais ferrenho adversário do PTB. E todas as vezes que a minha mãe queria irritar meu pai, ela falava o nome do Carlos Lacerda, porque meu pai batia na madeira, ficava transtornado quando ouvia o nome do Carlos Lacerda. E ele, por sua vez, para provocar também, porque eu já estava tomando partido de um lado, eu falava com ele assim: pai, como é que é mesmo a sigla da UDN? Aí ele falava: unidos destruiremos a nação. Por que eu estou falando isso? Porque nesse tempo a política era disputada com a mesma intensidade, com a mesma paixão, só que com uma outra estratégia de desconstrução do adversário. Como é que isso se dava pelos relatos e pelos estudos que a gente faz? Se dava pelos jingles, pelas paródias, se dava pelo humor, né? E se dava pela criatividade. Jânio Quadros com a vassoura, dizendo que ele ia varrer toda a sujeira do Brasil, marcou um período em que a política brasileira era disputada no campo das ideias e, ao mesmo tempo, ela tinha um lado em que as pessoas podiam explorar a sua opinião através da desconstrução do adversário, mas nunca mexendo com a reputação desse candidato, nunca mexendo com algo que pudesse colocar em dúvida a sua seriedade, a sua firmeza de propósitos. Afinal de contas, se a pessoa está se habilitando, ela deve ter alguma coisa que ela queira oferecer ou que ela acredita que ela possa oferecer. À medida em que a própria comunicação foi se desenvolvendo, a gente percebe que, junto com a política, começaram a ser desenvolvidas as estratégias de marketing. E eu me lembro perfeitamente que, como a Gilze falou, a fofoca sempre existiu, mas a fofoca sempre foi aquele negócio assim, falar mal do vizinho, falar mal do colega que você não gosta, suspeitar que aquela roupa que ele comprou foi dada pelo amante, alguma coisa assim, né? Mas sempre é fofoca que acaba se esvaziando por si só. Mas o marketing trouxe o aspecto financeiro, trouxe a cobiça e, por trás dele, toda uma estratégia envolvida no desejo, na sedução, no encantamento, como a Gilze também já falou. E aí surgiu uma coisa que os marqueteiros começaram a usar, que é marketing de guerrilha. Aí a gente teve um período que a gente ouvia muito isso, do marketing de guerrilha, e eu me lembro que isso era interessante, porque as pessoas chegavam para você e falavam assim: a gente tem uma empresa que trabalha com marketing de guerrilha. O que era isso? Eles traziam pessoas do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eram os principais centros que tinham empresas especializadas nisso, traziam 10, 20 pessoas, e essas pessoas eram espalhadas nos ônibus da cidade, espalhadas em locais de muita gente, e aí, de repente, alguém falava alto com uma pessoa do lado, que era outro ator, e falava assim: ouvi dizer que o candidato tal vai acabar com o HPS. Aí
todo mundo já esticava a orelha, né? Aí, daqui a pouco, a cidade inteira estava comentando que aquele candidato ia acabar com a HPS, nesse exemplo que eu estou citando. E isso era uma coisa que começou a despertar com o próprio desenvolvimento das redes sociais, na época o Orkut, que tinha as comunidades, né? Não eram grupos, eram comunidades. Começou a funcionar no Orkut esse uso também do marketing de guerrilha, tentando aproveitar desse espaço que começou a se perceber que as pessoas ficavam muito fascinadas pela notícia falsa, sem apuração, sem nada. Então começou a ser utilizado ali. E como é que fazia na época do Orkut? Se alguém aqui ainda lembra deste aplicativo, né, que se usava naquela época. Você tinha as comunidades falsas. De repente, você criava uma comunidade dos moradores do bairro Bairu. Aí, daqui a pouco, tinha uma outra comunidade dos moradores do bairro Bairu desconstruindo aquela outra comunidade. E aí você falava assim, poxa, Márcio, você está falando mal do meu bairro? Não, eu fiz uma comunidade legal. Não, olha aqui. Aí você fala, não, essa é falsa. Aí começou essa confusão toda a partir dessa questão do perfil e do marketing de guerrilha. Com isso, começaram a surgir os perfis, né? E os perfis da pessoa começaram a levar a muitas empresas a utilizarem, não só as redes que hoje trafegam com esses aplicativos, essas redes de comunicação, eles começaram, nesse momento, a identificar o que você estaria interessado. E aí é uma coisa interessantíssima, porque, com vocês já deve ter acontecido, de você colocar assim, uma consulta mera, que horas que a loja americana vai abrir amanhã. Aí, acabou de consultar, chega uma mensagem para você, promoção das lojas americanas, não sei o quê. Como é que eles sabem que você está interessado em alguma coisa? E aí começou-se a chamar a atenção, e os estudiosos da comunicação a se interessar em perceber, o que está acontecendo? Que privacidade é essa que está começando a ser invadida, que está sabendo os nossos gostos, que está sabendo os nossos interesses, que está despertando isso? Os mais antigos diziam que a gente conhecia uma pessoa quando ela morria, pelas pessoas que iam no velório. Então você sabia se a pessoa tinha muita influência, qual a religião dela, se ela era querida, se ela não era querida, como é que as pessoas se comportavam ali, quais eram os laços que ela tinha. Então, ela era conhecida no meio político, mas no meio social, no meio esportivo, no meio cultural. Como é que era o perfil daquela pessoa? Você identificava muito por quem ia no velório da pessoa. Você fala assim, nossa, eu não sabia que ela conhecia você. Não, ela me ajudou muito em tal lugar. Aí você conhecia a vida, às vezes que você não conhecia em vida, você conhecia na hora da morte da pessoa. Hoje você conhece tudo, e como foi dito ontem pelo Tarcísio, né, pelas curtidas, pela forma como as pessoas te identificam. Eu costumo, além do rádio, que me deu uma situação que às vezes a pessoa passa na rua, me cumprimenta e eu não sei quem é, ela fala, eu ouço você de vez em quando, eu já te vi na televisão, mas eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas também, agora, é muito comum, e com vocês deve acontecer, que ela fala assim, eu sou seu amigo lá no Facebook, vejo sempre sua postagem lá e tudo, de vez em quando eu dou uma curtida lá, tá legal, beleza. Né? Ontem eu saí daqui, o cara falou comigo, falou assim, não esquece de mexer com os flamenguistas no sábado não, eu vou esperar você colocar o placar moral. Aí eu falei, nossa, o cara
né, eu não sei quem é. Aí perguntei, quem é você? Aí ele me se identificou, falei, você é aquele amigo que conversa comigo. Nunca vi o cara. E aí, o encontro presencial aqui que permitiu isso. A Gilze chegou a começar a enunciar, acho que ela não quis usar a palavra forte, que eu acho que fake news, na verdade, não é notícia falsa, é crime. É crime. Né? E se fosse tratado nesse país, desde quando começou, como crime pelas autoridades, não teria chegado ao ponto que chegou. O problema é que deixou. O problema é que deixou. O problema é que muitas coisas foram passando pelas autoridades brasileiras, passando pela sociedade brasileira, na impunidade. Então, se você tem um poder judiciário, um Tribunal Superior Eleitoral, no caso da política, que é o tema que nós estamos falando, que desde a primeira vez que surgiu isso, tivesse tomado conta, estava resolvido o problema. Eu fiz, há 12 anos atrás, a primeira campanha, fui coordenador de campanha da professora Margarida Salomão, à Prefeitura de Juiz de Fora. Eu nunca fui profissional de marketing, sempre fui de comunicação, sempre fui amigo dela, fiz a campanha, organizei a campanha, ela saiu de 4% para chegar no segundo turno e perdeu nas condições que toda Juiz de Fora sabe, como perdeu na hora da votação, com boca de urna e outras coisas que a cidade inteira sabe, e que também passou impune, mesmo tendo sido denunciado, preso, fotografado, mas enfim. Qual era o grande problema na época da campanha para nós, profissionais de comunicação que trabalhávamos? Ela estava fazendo campanha lá em Grama. Aí chegava no comitê uma notícia assim, lá no Santo Antônio estão dizendo que ela vai fechar as lan houses. Na época tinha lan house. Ela vai fechar as lan houses. Aí lá íamos nós, com uma equipe, lá para o Santo Antônio para falar, isso é mentira. Quando é que ela falou isso? Onde vocês viram isso? Não, o pessoal chegou aqui e falou que ia acontecer isso. Não, mas não vai não, tudo. Aí você estava desmentindo lá, aí era em Benfica. Aí, em Benfica estão falando que ela vai colocar ensino de orientação sexual para as crianças das escolas públicas. Aí você fala, meu Deus, de onde tiraram isso? Como é que pode? Como é que um candidato pode prometer uma coisa dessa? Aí corre lá e vai desmentir. Então, você, em vez de fazer uma campanha propositiva, você faz uma campanha de desmentido, que foi o que nós vimos agora. Qualquer um de nós que pega a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, que pega as discussões nas redes sociais, raramente vai encontrar uma proposta de qualquer dos candidatos que concorreram à presidência da República, ao governo do Estado, a não ser aqueles que vão na página, se eu for na página do candidato tal, e está lá o programa de governo dele. Eu não estou falando isso, eu estou falando nas notícias, era tudo, se você entrasse no G1, estava lá assim, fulano de tal desmente coisa, daqui a pouco, isso é fake news, isso não é. E a proposta? O que nós vamos ter? O que nós vamos ter de correto? E aí, nessa pobreza do debate, nós vimos algo que é muito complicado, que é a reputação das pessoas sendo colocadas em jogo. E a reputação foi colocada de forma muito irresponsável. Quando pegam, e eu não tenho a menor simpatia por ele, mas quando pegam um vídeo do candidato Dória, em São Paulo, e colocam como se ele estivesse participando de uma orgia, e o cara, uma montagem, ou um sósia, sei lá o que é aquilo, gente, a gente pode achar engraçado, pode achar interessante, quando você está vendo, você começa até a rir, mas se você pensar bem, isso é nojento,
Isso é uma coisa que não se faz com o ser humano. Imagine a família dele. Imagina se fosse a sua família, se fosse um parente seu que estivesse sendo vítima disso, se você ia achar engraçado, se você ia achar interessante, se fosse o seu candidato que estivesse sendo exposto ali. Eu, quando vi aquilo, com toda a aversão que eu tenho a esse candidato, pela postura política dele, eu tive muito... O meu sentimento foi de pena de quem fez aquilo e, mais ainda, da família dele. Eu fiquei imaginando a reação de uma família que recebe um vídeo daquele. Imagina os filhos desse homem, os netos desse homem. Como é que eles vão reagir diante de uma situação como essa? E aí diz assim, no dia seguinte passa assim, vídeo que aparece Dória é fake. E daí? O Brasil inteiro viu. Aqui, ó, pelas expressões, todo mundo viu. Isso constrói alguma coisa? Isso vai ajudar a ser eleito ou não ser eleito? Eu, sinceramente, não acredito. Passou, para não dizer que eu estou sendo parcial, tem um vídeo que eu recebi que aparece o presidente eleito, no dia que recebeu a facada aqui no calçadão, fazendo assim, e alguém dizendo que nesse momento ele estava autorizando o cara a dar a facada. Eu falei, gente, isso é maluco, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Como é que alguém tem a coragem de imaginar que alguém vai fazer assim, ou me dá uma facada aí? O que é isso? Né? De repente, pegam o padre Marcelo e colocam declaração que ele disse que apoia fulano de tal. Aí vai o padre Marcelo, gente, eu não apoiei ninguém, não falei ninguém. Cada hora a gente tinha um artista, uma celebridade, uma pessoa dizendo, isso não é verdade. Aí falava que um fulano falou isso. Então, o que acontece com isso? Vai por água abaixo a reputação pessoal, a reputação da política, a reputação do jornalismo. Porque quando você começa a desconfiar de qualquer notícia que chega para você está afetando o princípio essencial do jornalismo, que é a credibilidade. Então, se você perde a credibilidade, como é que você consegue dar segurança para qualquer um de vocês de que no jornal que está chegando na tua mão, na emissão de uma notícia no rádio ou na televisão, se isso é verdadeiro ou é falso? Ou se daqui a pouco não vai ter um desmentido. Eu trouxe aqui as notícias falsas põem em risco a vida de pessoas. É uma publicação que foi feita, um levantamento feito pelo jornal o Globo, de algumas das situações mais complicadas que foram vistas nos últimos tempos. Uma delas, com um rapaz chamado Leandro, de 22 anos, morador do Morro da Mangueira, numa região de extrema violência, onde as pessoas que atuam como policiais ou como segurança, qualquer outra função ligada à proteção do cidadão, não podem ser identificadas, porque elas são executadas. E esse rapaz tinha tido uma oportunidade em que o Sérgio Cabral tinha ido no Morro da Mangueira e esse menino pediu a ele um autógrafo, uma coisa dele, e ele menosprezou o coisa. E aí saiu, do nada, uma notícia publicada com a seguinte informação: menino hostilizado por Cabral é hoje agente penitenciário de Suala, em Bangu. O menino nunca foi agente penitenciário. E no dia que saiu esta informação, ele teve que se mudar da comunidade da Mangueira. O desmentido veio no dia seguinte. O menino não é agente penitenciário. Já foi, já era. Como é que você vai virar para o traficante e falar assim, amigão, aquilo lá é mentira, tá? Como é que você vai falar para o miliciano, não sou nada de agente penitenciário, não conheço Cabral, não sei quem... Não deu, não dava para ficar ali. Dono de pet shop identificado como traficante.
Foi outra notícia que foi vinculada. Apareceu um vídeo, do nada, em que apareciam policiais próximos à loja do pet shop e o vendedor, o dono do pet shop, foi identificado como se estivesse tendo ali no seu estabelecimento uma batida policial por suspeita de tráfico. Alguém acha que esse comerciante consegue sobreviver? A imagem do estabelecimento dele foi por espaço. Também mentira, também fake news. Corretor de seguros é acusado de transmitir HIV. Vou ler. O corretor de seguros, Marcelo de Novaes, morador de São Gonçalo, esteve na delegacia regional. Seu relato é que, há um ano, perfis diferentes compartilham sua foto com o texto: esse filho está passando HIV para as pessoas, denunciem. Marcelo já havia apresentado uma queixa numa delegacia regional, mas decidiu ir à especializada quando a acusação reapareceu com mais força. O que vocês acham que acontece com a vida de uma pessoa assim? Como é que a gente pode entender que isso pode ser normal para a nossa sociedade? E, finalmente, o caso da cidadã no litoral de São Paulo, que foi confundida como uma mulher que possivelmente tivesse cometido um abuso numa escola, e ela foi linchada, foi executada por moradores na rua, e depois viram que não era a pessoa que tinha sido. Vai pedir perdão a ela quando? Que horas? E por que isso tudo está movimentando? Como diz a reportagem, sites de boatos lucram com publicidade. Lucram com publicidade, mas lucram com a desgraça das pessoas, com a miséria da sociedade. Essa credibilidade colocada em xeque do jornalismo tornou qualquer notícia banal. Qualquer coisa não nos impacta mais. Nós não estamos tendo mais sentimentos bons, nobres, em relação a alguma tragédia, alguma coisa. Hoje eu vi um locutor na Rádio Tupi, que felizmente ainda é uma das poucas rádios do Brasil que faz rádio de verdade. O comunicador à tarde, Pedro Augusto, estava fazendo um apelo para que as pessoas que moram ao lado de vítimas da enchente que tomou conta do Rio de Janeiro de ontem para hoje, que elas fossem solidárias com os vizinhos, que elas agradecessem a Deus pelas suas casas estarem de pé e que elas olhassem com compaixão pelas pessoas e doassem alguma coisa, que fosse um quilo de alimento que ela tivesse sobrando em casa. Houve um tempo que não precisava disso não, gente. Você sabia que o vizinho estava passando aperto, você estava lá junto. Hoje, essa situação tornou as pessoas públicas nas redes sociais, mas individualistas nas relações interpessoais. Isso gerou, então, a banalização, gerou a irresponsabilidade e gerou o ódio. Gerou o ódio a ponto de nós sairmos de um processo eleitoral, como nós saímos, com muitas famílias divididas, destruídas. Absolutamente destruídas, e não são poucas. Eu tenho um colega de trabalho que foi colocado para fora de casa esta semana, porque numa discussão com o irmão sobre a eleição presidencial, a mãe tomou partido de um e mandou ele embora. Como é que você pode imaginar que nós chegamos a esse ponto? Por quê? Porque é a paixão? É paixão. Mas é, acima de tudo, a irracionalidade. É a irracionalidade. São facetas do ser humano que nós não conhecíamos. Quantos amigos nossos mostraram a cara que nós não conhecíamos?
que nós imaginávamos ser uma coisa e são outra completamente diferente. E na família? E na família? Na minha família tem um pacto. O grupo da família, a gente não fala de política. E quando a gente está reunido para almoço, para jantar, a gente também não fala sobre política. Porque todas as vezes que se tentou falar, começou a dar encrenca. Então a gente não falava. Na véspera da eleição eu não tive jeito. Eu fui lá e falei assim, gente, eu vou pedir a vocês que, se vocês não quiserem votar em fulano ou fulano, votem em mim. Mas, por favor, pensem no que vocês vão fazer com o voto. Na mesma hora, meus sobrinhos começaram, tio, estamos juntos, não sei o quê, e tudo, uma outra mais limitadinha, colocou assim, não, tio, vou votar em você para presidente. Eu falei, não, eu não sou candidato, mas pensa em mim, tá? Não sei o quê. Não citei nome de ninguém, não citei partido, não citei nada para não criar confusão. Aí, estou sentindo falta de uma irmã comentar. E ela quietinha. Eu falei, isso não vai prestar. Aí, no dia da eleição, coloquei, gente, estou indo votar, presta atenção, hein? Aí todo mundo, estou lá. Aí começaram a colocar o número lá, tá. E ela quietinha. Aí, acabou a eleição, tudo. Aí, a minha sobrinha colocou assim, tio, você foi eleito? Aí a minha irmã colocou uma carinha de riso. Não prestou. Peguei o telefone e já fui soltando um monte de coisa para ela. Aí ela falou assim, eu não sei porque você está brigando comigo. Eu sempre votei com você. Eu sou uma assistente social. Eu tenho minhas convicções, você sempre conheceu. Por que você está brigando comigo? Mas eu estava contaminado já pelo clima. Então, isso não é útil para a sociedade, não é útil para o jornalismo e não é útil para a política. Eu tenho a plena convicção de que esse processo que nós vivemos nesses últimos tempos, e volto a dizer, isso já vem se arrastando, olha que eu fui buscar lá no Orkut. A gente já vem arrastando isso já há algum tempo, só foi se intensificando com a bipolaridade de partidos, com os extremos, né, cada vez mais se alargando, né, se distanciando, sem encontrar, às vezes, momentos em que, quantas vezes a gente já viu disputas radicais, mas que chegavam em algum momento, as pessoas falavam assim, nesse aspecto eu concordo com você. Eu já vi aqui nesse plenário, o nosso vereador Castelar, em altos embates por questões que ele defendia, e de repente ele concordava com a pessoa que estava debatendo com ele, ou o opositor concordava também. Vi vários vereadores aqui nessa situação, porque a política é isso. É você argumentar de um lado, argumentar do outro, não necessariamente você chegar a um consenso, mas você respeitar o que o outro está falando. Porque isso é que vai gerar a credibilidade, que vai dizer assim, bom, eu acho que fulano de tal tem um ponto de vista diferente do meu, mas ele até que tem umas coisas que eu gosto do que ele está pensando. Por isso é que eu acho que essa cadeia, perda da reputação, já que se pode falar qualquer coisa de qualquer um, ninguém mais tem moral para falar de ninguém. Com isso, você perde a credibilidade, você banaliza tudo, tudo passa a ser normal, você pode agir de forma irresponsável, que é uma terra sem lei, você fala o que quiser, escreve o que quiser, de vez em quando a gente vê uma notícia ou outra, né? Fulano de tal vai pagar indenização por danos morais e tudo mais, mas é raríssimo, diante do volume de coisa que teve, né? Esse ódio e a intolerância, que para o meu modo de ver, é o maior prejuízo que a sociedade brasileira arrecadou nesse momento com o uso das fake news. É importante que nós, jornalistas,
tenhamos essas ferramentas que a Gilze elencou e que a gente divulgue essas ferramentas, esses sites de checagem e tudo mais, e que nós, profissionais de comunicação e a sociedade brasileira, passe a desconfiar das coisas, mas, ao mesmo tempo, passe a redescobrir valores que ela perdeu. Eu não posso imaginar que alguém possa achar normal, né, virar e falar assim: nossa, que bom que o cara levou uma facada. Eu não posso entender que alguém possa ter uma reação normal como essa. Eu não posso concordar, como eu vi, ninguém me contou, eu estava na fila do Carrefour, quando um casal comentou, Dona Marisa, esposa do presidente Lula, estava já numa fase terminal, e chegou uma notícia no celular, eles estavam na fila para pagar, e o cara virou e falou assim: nossa, será que não vai dar tempo dela ir para o SUS? Aí a outra falou assim: seria ótimo se ela pegasse um médico cubano, né? A minha primeira reação foi vontade de bater nos dois. Depois eu comecei a chorar, porque eu vi que ali estava a miséria humana, caracterizada pela pobreza espiritual que reina hoje nos extremismos, nas posições em que você, de repente, não procura verificar sequer a dor do outro, sequer consegue pensar que se eu amanhã divulgar numa página que a Gilze é uma professora que cometeu um deslize lá porque alguém me comentou, e eu vou para a rede social, coloco lá assim: decepcionado com Gilze, não sabia que ela era essa pessoa, né? Não preciso nem detalhar. Daqui a pouco vem assim: eu sempre desconfiei dela. Aí o outro: não, ela é gente boa. Aí o outro assim: não, você que não vale nada. Aí começam os dois a brigar e a Gilze já não é mais a personagem da coisa. Gente, isso não... o que isso constrói para a vida das pessoas? O que isso pode ser bom? Eu fico pensando, como é que uma pessoa, pegando, né, já que foi tão usada a religião nesse período, como é que uma pessoa católica, durante uma missa, deseja paz de Cristo, bababá, abraça, e depois vai para a rede social falar? Como é que pessoas como eu, espírita, que tem a doutrina de Allan Kardec, dizendo que no espiritismo o amor e a caridade são o essencial, e eu posso defender alguma coisa sobre tortura e pena de morte? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso chegar, sendo uma pessoa evangélica, dizendo que eu acredito em Jesus, que eu acredito numa transformação, que eu acredito numa mudança, e de repente eu estou lá virando e falando: você não vale nada, você é isso, você é aquilo, e vão matar, e vão pegar, e vão fazer? O que é isso? Portanto, eu acho que, para concluir a minha fala, que se nós não entendermos que o que está por trás disso é o dinheiro que outros estão ganhando e não nós, e que nós estamos sendo usados para que outros ganhem dinheiro com o nosso ódio, com a nossa paixão, com o nosso consumo, nós vamos estar nos degladiando e eles enriquecendo. Obrigado. Então vamos para as perguntas que já estão aqui. Se já tiver mais alguma, a gente ainda tem um tempinho antes da outra mesa. Fernando pergunta: os professores das escolas e universidades devem se educar digitalmente. A proposição de mudar a grade curricular deve ser debatida no Congresso? Eu acho que sim, que os professores têm que também, quando a gente fala do letramento digital, do letramento midiático, ele não é só para os alunos, ele é para os professores. Porque se os professores não tiverem isso, né, Márcio? Como passar isso? Como ensinar isso, né? Então, também é fundamental. Eu estou fazendo doutorado em educação agora e eu tenho estudado isso, né? Muito do que acontece nas escolas é que, muitas vezes, elas têm
a tecnologia, os equipamentos tecnológicos disponíveis, mas os professores não conseguem utilizar aquilo da maneira como poderiam utilizar para repassar para os alunos. E em relação à grade, né, a proposição de mudar a grade curricular, eu estou fazendo, hoje de manhã eu fiz uma proposta de mudança da minha matriz curricular de jornalismo. Eu sou coordenadora de jornalismo e publicidade no SES, né? E a minha proposta, ela está inserindo justamente uma disciplina chamada Novas Narrativas Jornalísticas, que entre outros assuntos, vão debater, vão estudar justamente a questão de fake news, de checagem de fatos, de produção de conteúdos, incluindo memes, né? Porque nós precisamos, sim, nos adequar e dar uma formação reciclada, né, e contemporânea para os nossos alunos. A Fernanda fez 2 perguntas, então eu vou fazer uma de cada vez para você. Eu não sei responder essa primeira não, viu, sim. Fernanda? Existe relação entre a decisão do STF, que tirou a obrigatoriedade do diploma para o verdadeiro exercício da profissão do jornalista, com a dimensão de disseminação de fake news? Meu professor, responda, porque eu realmente achei a pergunta fantástica, Fernanda, mas eu nunca pensei nisso e não estudei a esse respeito. Eu não tenho um estudo profundo, mas eu tenho a convicção de que o diploma é essencial. Não pela prática em si, mas eu acho que todo jornalista formado por qualquer universidade, ele passa por alguns conceitos teóricos que o fazem saber a distinção entre o que fazer e o que não fazer, o que falar e o que não falar, o que exibir para o público e o que não exibir para o público. Ele tem esse dever profissional alertado na sua formação. Por isso eu acho que essa formação é diferenciada daquele que não faz isso, daquele que entra e passa a exercer uma função para a qual, às vezes, tecnicamente, ele pode trabalhar. Eu digo isso, vou pegar uma área bem amena, que é a que eu gosto, que é o esporte, né? Há uma diferença profunda, para quem gosta de futebol, pode ser que alguém não concorde, quando você ouve um comentarista como Lédio Carbona, como você ouve um comentarista que tem uma qualificação profissional, uma formação jornalística, porque quando você pega um jogador de futebol para comentar. Existem comentaristas bons que foram jogadores de futebol, até gosto de alguns, mas quando você vai e espreme, você consegue perceber uma diferença muito grande. Eu acho que existem espaços que pessoas podem, por exemplo, você pode ter um crítico de cinema que não seja formado em jornalismo, que seja formado em cinema, que tenha uma formação cultural, uma bagagem cultural muito legal, mas escrever e divulgar um produto cultural tem que ser um jornalista, porque ele sabe a técnica, os limites da ética e a responsabilidade social que ele tem com isso. Deixa eu só complementar rapidinho. Não, eu concordo absolutamente com tudo que o Márcio está falando, tudo, né? Eu costumo dizer que na faculdade de jornalismo a gente não ensina só técnica. A técnica é muito importante também, mas o ensino vai muito além disso, né? Agora, acho interessante essa colocação da Fernanda, acho que é algo muito interessante para a gente pensar, porque justamente um tempo depois dessa queda do diploma absurda, né, surge esse fenômeno sociocultural. E foi um aspecto que não foi colocado, né? Exato. Em momento algum tinha sido colocado. E eu queria comentar, Fernanda, e com a plateia e com os telespectadores, os meus alunos de rádio hoje fizeram uma entrevista com um ex-aluno nosso, Tairone Vale, que é ator também, que está participando da novela
Não sei o nome da novela. É das 8. É né? das 9. Das 9. Como? Segundo Sol. E ele é o delegado, né? Ele é o delegado. E está fazendo sucesso e tudo mais. E hoje a pergunta que os meus alunos fizeram para ele foi: o que a faculdade de comunicação te ajudou, inclusive no papel de ator? E ele falou: em tudo. Em tudo, porque todas as reflexões, todos os teóricos da comunicação que eu estudei na faculdade me dão base para entender que a minha interpretação tem que ter uma qualidade em respeito a quem está do outro lado. Perfeito. Isso é a essência da nossa profissão. É saber que do outro lado tem alguém que vai em busca de algo que a gente teve a missão de transmitir. E o exercício da transmissão da informação é muito importante, seja ela qual for, seja através de uma fotografia, seja através de uma imagem, seja através de um som, seja através de um silêncio, de um momento, de uma cobertura. Tudo isso tem um sentido absolutamente especial e diferenciado. E acho que a formação de uma faculdade é a que vai dar a base para isso. A segunda pergunta é: como ajudar aqueles que compartilharam fake news nessas eleições a entenderem que aquilo é falso e que é irresponsável o compartilhamento sem senso crítico de tudo que chega com a cara de informação pelo WhatsApp? Fernanda, debatendo, tentando, né? Às vezes é muito difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão abertas justamente, até como eu mostrei ali, né, num slide, né? As pessoas têm essa sensação interessante, aí, essa satisfação na transmissão, e isso impede que chegue, né, esse nicho delas impede que cheguem outras informações que podem tirar um pouquinho ali, né, desse lugar ali de senso. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que levar informações, a gente tem que ter momentos como esse, né, em que a gente possa conversar sobre isso. A gente tem que criar disciplinas que debatam isso, a gente tem que levar essa discussão a público, sem dúvida alguma. E eu acho também que tem que criar mecanismos para punir, né? Concordo com o Márcio, é crime, sim, é crime, né? Então precisa ser verificado e precisa ser punido, porque as consequências, o Márcio trouxe vários exemplos aqui, podem ser drásticas. Não tem jeito de a gente falar nisso sem lembrar do caso da escola base. Não tem jeito, né? Todo mundo aqui que fez jornalismo, faz jornalismo, conhece isso, e outras pessoas que não fazem devem conhecer também, né? É um exemplo clássico, né, de como uma notícia mal apurada, né, mal editada, com pressa de ser publicada, acabou com a vida de algumas pessoas, né? Então, a gente precisa ter, sim, essa responsabilidade e tentar combater isso de todas as formas e punir isso também. Bom, gente, nós não temos mais perguntas e nós já estamos com o tempo estourado. Eu queria convidar o vereador Castelar para fazer a entrega do certificado para a Gilze. Agradecer mais uma vez a você, Gilze, pela participação. Os nossos próximos debatedores já estão aqui, a Aline e o Gabriel, e nós vamos, daqui a 10 minutos, dar sequência à nossa programação. Tá? Tem um cafezinho ali fora. O telespectador fica só com a vontade do cafezinho. Posso agradecer também? Tá? Vou agradecer também aqui, aproveitar, agradecer o convite ao Castelar, ao Márcio, agradecer a vocês também, aos telespectadores, espero ter contribuído de alguma forma para esse debate tão importante. E parabéns pela homenagem, mais uma vez, né? Só entregar, gente, já chequei aqui, está certinho os termos do certificado da Gilze. Fez uma bela exposição aqui sobre um tema tão relevante. Muito obrigado.